Fisioterapeuta não pode pedir exame de imagem. Eu já ouvi muito essa. E é uma mentira, porque o COFITO, ele reconhece a competência do fisioterapeuta para fazer essa solicitação de imagem, seja exames de imagem, exames laboratoriais. Isso tem uma única intenção, né, dar mais condição de fazer uma avaliação sistêmica do paciente. E aí você adequar, reajustar o tratamento que vai ser feito na sua análise. Então, o fisioterapeuta pode pedir exames de imagem, que facilita muito o paciente, facilita muito o tratamento do paciente quando está dentro do consultório, né? O próprio exame já fala exame complementar. A principal avaliação é a avaliação manual, mas a gente complementa com exames, né? Exame de imagem, por exemplo, ajuda demais. O paciente, muitas vezes, ele chega com esse exame de imagem, mas se ele não tem, e o fisioterapeuta vê como uma necessidade para concluir um diagnóstico fisioterapêutico, ele pode, então, fazer a solicitação desses exames. Fisioterapeuta pode ser MEI? MEI é microempreendedor. Mentira, o fisioterapeuta não pode ser MEI, não pode ser microempreendedor, porque ele tem um órgão de classe que regulamenta todas as suas necessidades e por isso ele não se encaixa na categoria MEI. Mas isso não quer dizer que um fisioterapeuta não pode ser empreendedor, que é muito diferente, né? Por exemplo, um fisioterapeuta ele pode ser dono de uma clínica oferecendo outros serviços, seja outros profissionais atendendo ali, como por exemplo oferecer serviços de hidroterapia, nutrição, psicologia, colocar outros profissionais para atender a demanda de clientes, né? Então são coisas completamente diferentes. O fisioterapeuta pode ser empreendedor, mas ele não se encaixa na categoria de microempreendedor, porque ele tem um órgão regulamentador. Fisioterapeuta não é considerado doutor. Essa é uma coisa que se discutia muito, inclusive no início da minha profissão, né? E agora? Coloca no carimbo, doutora Karen Martins. Não coloca, coloca. Né? Então, isso principalmente no começo, vai colocar no receituário, não vai? Gera uma polêmica muito grande, né? E o fisioterapeuta, ele pode sim usar a palavra doutor, porque o COFITO ele reconhece o uso do doutor. E ela pode ser usada e tem, na verdade, como um fundamento a confirmação da autoridade científica perante ao paciente. Eu, por exemplo, estou até aqui com o meu carimbo, eu não utilizo, meu carimbo, eu não utilizo doutor, mas eu poderia utilizar, então, esta palavra, né, para gerar mais autoridade perante os pacientes. Aí fica a critério de cada fisioterapeuta. Fisioterapeuta é só para pacientes sem dor? É uma mentira. Nós vimos anteriormente que é muito além da lesão musculoesquelética, mas também muito além de dor. Então, o paciente pode ter uma dor, por exemplo, neural, pode ter uma dor musculoesquelética, mas também é para pacientes que fazem tratamentos preventivos ou então atletas que gostam de ganhar performance. Eu, por exemplo, faço CrossFit. No CrossFit existe culturalmente ali, né, dentro da atividade, de tempos em tempos, a cada 30 dias, 40 dias, é legal a gente passar no fisioterapeuta, né? Então isso é cultural dentro do CrossFit, justamente para soltar a musculatura e melhorar a performance. Então não necessariamente a fisioterapia ela vai atuar só quando o paciente tem dor. Inclusive, isso pode fazer com que você, se gosta de trabalhar com atletas, trabalhe então com atletas de futebol, atletas de crossfit, atletas que participam de campeonatos, ou até mesmo no caso da pediatria, que foi um exemplo que eu dei anteriormente. Muitas vezes a criança ela não tem dor quando ela tem aquela modificação do posicionamento ósseo ali do crânio. Mas isso pode ser corrigido, é um tratamento preventivo que o fisioterapeuta tem a capacidade de realizar através das técnicas manuais, né, da avaliação das terapias manuais. Fisioterapia é dolorosa? É mentira. Embora algumas técnicas possam ser dolorosas ou desconfortáveis, a maioria das técnicas ela é projetada para ser indolor e confortável. Inclusive, o conforto das técnicas
é para o bem-estar, para promover o bem-estar do paciente, né? E essa promoção de bem-estar é o que faz o paciente querer voltar nas próximas sessões. Na estética, por exemplo, né, eu já trabalhei muitos anos também com dermatofuncional e eu ouvia muitos pacientes dizerem, né, eu fui no profissional tal e ele falava que para sentir dor nessa técnica é normal, como, por exemplo, massagem modeladora. Não é normal. Às vezes o paciente achava normal que ficar roxo. Então, não é normal. Existem sim técnicas desconfortáveis, liberação miofascial é uma delas, mas a maioria das técnicas elas foram feitas então para promover realmente o bem-estar do seu paciente.